dia 104, Josué capítulo 9, do versículo 3 ao capítulo 10, versículo 43. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós. Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. E este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito e longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhes-emos a vida para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laques, e Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom e o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos,
e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu a fio de espada e destruiu o seu rei, e eles e toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laques, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada. E a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizeram a Laques.
Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada. E a toda a alma que nelas havia, destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera Hebrom, a Libna, ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao capítulo 17, versículo 10. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: Prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Salmos capítulo 83, do versículo 1 ao 18. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Disseram: Vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram e aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos ismaelitas de Moabe, dos agarenos, de Gebal, de Amon,
de Amaleque e a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Síria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais foram destruídos em Endor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas, assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios capítulo 13, versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Terminamos o dia 104, nós nos vemos amanhã no dia 105. Até mais.